Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para falar um pouquinho a respeito dessa área que é a minha grande paixão, nesse evento de altíssima qualidade. E eu me sinto um pouquinho intrusa, né, onde temos tantos experts na área de comportamento alimentar. Eu trago então um novo olhar, outras possibilidades para que a gente consiga também entender o papel dessa microbiota e a influência do eixo cérebro-intestino no comportamento alimentar. Então, gente, a microbiota intestinal, ela iniciou, né, os olhares para a microbiota intestinal iniciaram em 2007, quando surgiu o projeto Microbioma, após o projeto Genoma, que teve como objetivo mapear as cinco locais anatômicos principais e caracterizar quais eram os micro-organismos mais presentes nesses locais. Então foi mapeado oral, epitelial, respiratório, gastrointestinal e urogenital. E se identificou que cada local anatômico destes tem como se fosse uma impressão digital, micro-organismos mais presentes em cada um desses locais. Se identificou também que, diferente do nosso genoma, que é 99,9% idêntico, a microbiota é apenas 10% semelhante entre os seres humanos. E isso vai ser influenciado por inúmeras situações que nós vamos ver a seguir. E que nós somos apenas 10% humanos, pois nós temos 10% do nosso organismo em células e o restante são micro-organismos. Então, identificou-se que o peso de microbiota intestinal é em torno de 1 a 2 quilos, e eu sempre visualizo isso, né, quando a gente pensa lá em 1,5 kg de arroz. Isso é o que representa a quantidade de micro-organismos no nosso intestino, que são aproximadamente 7.000 cepas, tipos diferentes de micro-organismos, bactérias, fungos, leveduras, e que os principais filos presentes nessa microbiota são os firmicutes, os bacteroidetes, as actino e as proteobactérias. Essa microbiota intestinal, ela pode ser residente ou transitória. Já veremos a seguir o que significa isso. O papel da microbiota residente é relacionado à modulação do sistema imunológico, degradação das fibras, né, também conhecidas como prebióticos, e a partir da fermentação realizada nessa degradação, a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a proteção do epitélio intestinal contra patógenos, através da produção de muco, e a síntese de algumas vitaminas. Essa microbiota residente, ela parece ser formada até os 2 anos de idade. É como se a gente fizesse uma digital dessa microbiota. E os fatores que influenciam essa microbiota iniciam na vida intrauterina, que é uma novidade, porque nós, até muito pouco tempo atrás, achávamos que a microbiota do bebê iniciava a partir do parto. Então, com esta visão, existe inclusive a possibilidade, né, de se fazer um banho de microbiota vaginal da mãe para o bebê que faz o parto cesáreo. E aí, então, aqui estão alguns dos fatores que determinam a formação dessa microbiota quando se fala, né, na formação da microbiota residente. Então, lá nas escolhas alimentares dessa mãe, e quando o bebezinho nasceu, já o contato com a microbiota oral dela, né, através do beijo, enfim. O aleitamento materno, que sabemos que é riquíssimo em probióticos e que esta formação também vai ser modulada através do aleitamento ou a introdução de outros alimentos nessa
primeira fase de vida do bebê. O contato com pele, o contato acidental com a própria microbiota intestinal da mãe e o contato com os familiares, outras pessoas, outras crianças, os animais que essa família tem, outros contatos microbianos, né, como a gente chama, né, a teoria da sujeira, ou algumas pessoas chamam, né, de vitamina T, vitamina terra, que é importante para que se faça uma maior diversidade de microbiota residente. Quanto maior o contato com outros micro-organismos, maior essa diversidade. E aí, então, outros contatos, né, com escola, casa dos avós, se houve alguma internação hospitalar, e mais adiante, então, a introdução alimentar. O que se sabe é que uma introdução alimentar correta, né, vai beneficiar uma modulação intestinal mais adequada, que serve como fator de proteção para a saúde desse indivíduo. Então, por exemplo, o consumo de fibras, de alimentos, né, frutas, vegetais, vai estimular a multiplicação de bifidobactérias, que tem um papel muito importante na doença metabólica, na obesidade, como proteção contra a diabetes, por exemplo. Já o consumo excessivo de açúcar aumenta a multiplicação de fungos, o que vai deixar também essa criança mais exposta à candidíase, por exemplo. Então, essa introdução alimentar vai modulando essa microbiota. Além desta questão, né, ao longo da vida, a microbiota vai sendo composta e modificada por inúmeras situações. Uma delas, vacinação, a exposição a medicamentos. Então, o antibiótico não tem uma ação seletiva a ponto de eliminar apenas os patógenos, e ela acaba também influenciando na microbiota benéfica, saudável deste indivíduo, e parece que essa ação é de até 6 meses. Então, a partir de um tratamento de antibiótico, a microbiota acaba sendo alterada negativamente por 6 meses. O uso de laxantes, que acaba por reduzir a quantidade de muco, né, que é uma camada de proteção desse intestino. Infecções, o pH do trato gastrointestinal. Então, a partir do momento que este indivíduo tem hábitos como ingerir líquidos com as refeições, ou ele faz o uso de medicamentos antiácidos, esse pH gástrico fica mais alcalino, e com isso também a gente tem uma seletividade menor das bactérias que poderiam estar sendo eliminadas ali naquela região. E a idade. Mas também temos o impacto do estilo de vida, e aqui entra então o papel do nutricionista, né? A alimentação vai modular a microbiota intestinal. Eu achei muito interessante essa análise, porque ela nos mostra que a partir do primeiro dia de alimentação com o perfil ocidental, né, nós já temos uma perda de camada mucosa e uma alteração na microbiota, aumentando permeabilidade, reduzindo mais ainda o muco e aumentando então o risco de doenças como as doenças metabólicas. E também, a partir do momento em que é utilizada uma alimentação mais benéfica com pré e probióticos, nós conseguimos recuperar essa microbiota mais equilibrada, em simbiose. Então, mais fácil de entender impossível, né, que os carboidratos refinados, né, eles têm um impacto negativo na nossa saúde intestinal, e as fibras dos alimentos que nós já consideramos saudáveis vão ter um impacto positivo. O que nós já sabemos, então, que indivíduos saudáveis parecem ter uma microbiota equilibrada, e o contrário é verdadeiro. Uma microbiota equilibrada vai trazer mais saúde para esse indivíduo, e os indivíduos não saudáveis
estão então em disbiose, desequilíbrio entre as bactérias patogênicas e benéficas. O que já é conhecido há mais tempo é a influência dessa disbiose no risco de doenças agudas, infecções. Agora, é mais recente a relação que se tem do risco de doenças crônicas não transmissíveis com a disbiose intestinal. Então, a disbiose ela é caracterizada por mudanças tanto na quantidade e qualidade dessa microbiota, mas também pela atividade metabólica que esses micro-organismos desempenham e pelo local de distribuição. Então, um exemplo que eu sempre uso é, se nós tivermos a microbiota intestinal no aparelho urogenital, nós vamos ter a presença de uma infecção, né? Então, o local de distribuição é muito importante. E vários micro-organismos parecem desempenhar atividades metabólicas semelhantes. A seguir, a gente já vai abordar isso. Essa disbiose, ela vai aumentar a permeabilidade intestinal. Então, nós temos lá no nosso intestino, né? O meu exemplo é sempre o da mão, as células intestinais e entre essas células, as tight junctions, que fazem as junções dessas células. No momento em que existe um desequilíbrio entre esses micro-organismos, ou seja, a disbiose, a gente vai ter um aumento dessa permeabilidade, uma perda dessas junções, e o nosso intestino ele acaba ficando menos seletivo, ou seja, vai absorver mais toxinas e vai produzir mais toxinas porque nós vamos ter uma maior prevalência de patógenos que produzem essas toxinas, e aí então o nosso sistema imunológico fica em alerta. A partir do momento que esse sistema imunológico fica em alerta, nós temos o que é chamado de inflamação de baixo grau ou inflamação subclínica, causando desequilíbrios imunológicos, hormonais ou inflamatórios, ou todos, né? E a partir do momento em que nós temos esse prejuízo, por exemplo, na produção de hormônios, leia-se aqui hormônios digestivos também, essa digestão fica prejudicada e a disbiose acaba se mantendo e esse ciclo se autoalimentando, né? Então, a questão é, né, como que a gente vai conseguir interromper essa disbiose. Reforçando então que a disbiose causa essa lesão de mucosa, aumenta a permeabilidade, reduz seletividade, aumenta o crescimento bacteriano, que aumenta a produção de endotoxinas, que vai fazer uma translocação bacteriana para tecidos extraintestinais. Um destes produtos são os lipopolissacarídeos, que são componentes da membrana de bactérias patogênicas, e com isso então a ativação da cascata inflamatória, trazendo doenças inflamatórias, metabólicas e neurológicas, que é a relação que a gente vai fazer com o comportamento alimentar. Então aqui para ilustrar, né, nós temos um intestino saudável em simbiose, com as junções preservadas, né? E com isso uma resposta imunológica adequada com produção de citocinas anti-inflamatórias, como por exemplo interleucina 10, interleucina 22, que são fatores de proteção para doenças metabólicas. Do outro lado, nós temos então um intestino em si em disbiose, onde existe essa perda de camada mucosa e um afrouxamento destas tight junctions, onde existe uma resposta imunológica desregulada. E com isso, então, a produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, que já está super relacionada com doenças metabólicas. Esse slide aqui, quem já assistiu às minhas aulas, eu sempre trago ele e eu costumo brincar que eu gosto de fazer um coração em cima dele, porque ele nos mostra realmente o poder, né, da nutrição na saúde, que é mostrando que quando existe um equilíbrio da microbiota, apesar de existir uma expressão genética para alguma doença, e aqui a gente pode pensar inclusive em doenças autoimunes como artrite, lúpus,
vai existir uma resposta imunológica equilibrada entre fatores pró e anti-inflamatórios e o indivíduo manifesta saúde. Por outro lado, quando existe desbiose, seja pelo excesso de fatores pró-inflamatórios ou pela falta de fatores anti-inflamatórios, esse desequilíbrio faz com que a doença se manifeste. E aí a gente vai se perguntar, né? E se a doença já se manifestou, existe alguma forma de reverter? É mais difícil se comprometer com essa afirmação, né? Mas nós conseguimos melhorar bastante a qualidade de vida desse paciente no momento em que a gente tem mais fatores anti-inflamatórios e com isso reduz sintomas de um paciente com artrite, por exemplo, né? Então, já vimos que esse desequilíbrio na microbiota, ele tem impacto em inúmeros sistemas. Na permeabilidade intestinal, ele reduz a oxidação de ácidos graxos lá no músculo, aumenta a incorporação de triglicerídeos e a inflamação do tecido adiposo, vai também aumentar a inflamação no fígado, né, devido ao eixo intestino-fígado, aumentando esteatose hepática e agravando esteatohepatite. E o que nos interessa hoje, que é a questão eixo cérebro-intestino, onde uma das questões relacionadas com esse eixo é que a partir do momento em que nós temos um desequilíbrio na microbiota intestinal, nós vamos ter uma redução da percepção de saciedade. Então, um indivíduo em homeostase, ele vai ter imunidade, metabolismo e o eixo cérebro-intestino ok, e aquele em desbiose vai desenvolver doenças pela questão imunológica fragilizada, doenças metabólicas, né? E a questão mental que está relacionada com estresse, questões cognitivas e disfunções de comportamento também. O que é animador é que é possível modular essa microbiota intestinal através de dieta, prebióticos, probióticos e agora mais recente, então, o transplante fecal. Esses fatores todos que nós já conversamos, então, eles vão levar, dependendo das escolhas do indivíduo, a uma microbiota saudável ou em desbiose. Em desbiose, esses produtos bacterianos e as toxinas, como por exemplo o óxido de trimetilamina, que é altamente tóxico e lesivo para sistema neurológico e para sistema cardiovascular, por exemplo, vai ter impacto em todos esses órgãos. E aqui então o cérebro tem o seu impacto também. Então, o que nós temos hoje de evidências que nos mostram esta relação entre o intestino e o cérebro? Entendendo de uma forma bem simples, né? Quando nós temos algum problema, como por exemplo uma apresentação, eu não gosto de falar em público, ou uma entrevista de emprego, muitas pessoas têm a ação do cérebro no intestino. E o que vai acontecer? O piriri, né? Então a gente tem com essa situação uma das sinalizações de que o cérebro e o intestino estão conectados. Por outro lado, sabem aquelas pessoas que vão viajar com os amigos, com um grupo de pessoas e não conseguem evacuar fora do banheiro de casa, né? Fica constipado durante 10 dias da viagem porque não consegue usar outro banheiro que não seja o da sua casa. Mais uma sinalização de que a gente tem a influência do cérebro lá no intestino. O intestino no cérebro também alterando o comportamento. Quando a gente tem o conhecimento de que 70% da serotonina é produzida pelo intestino, a partir do momento que existe um desequilíbrio nessa função intestinal, nessa saúde intestinal,
nós vamos ter um maior risco de ansiedade, de depressão, de distúrbios de humor, né? Então, o cérebro, ele tem influência na motilidade, como nós falamos, né? Então, aumenta, por exemplo, a produção de motilina, esse trânsito intestinal fica mais intenso e pode ocasionar uma diarreia. A secreção de hormônios e enzimas relacionados com a nutrição, com a digestão, com o consumo alimentar, que é o que nos interessa hoje, né? E com o balanço microbiano. Por outro lado, o intestino vai estar influenciando a produção de hormônios também, né? Agindo nos neurotransmissores, no estresse e na ansiedade, no humor e no comportamento. De que forma? Então, por exemplo, como eu já falei para vocês, a serotonina e a dopamina. A partir do momento em que nós temos a influência desse cérebro lá no intestino, existe também uma desregulação nessa produção hormonal. Temos também a questão da peristalse, que já falamos, né? A produção de cortisol e a secreção de muco, que faz uma proteção lá no intestino. O intestino, por sua vez, vai ter a produção através do consumo de fibras e fermentação através das bactérias que estão lá no intestino. Produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que tem função anti-inflamatória. Temos também a questão imunológica e o sistema a ativação do nervo vago também via intestino. Tá? Aqui nós temos bem ilustrado, então, por exemplo, no momento em que existe, né, uma alteração dessa composição de microbiota, a sinalização de 5-hidroxitriptofano, né, o 5-HTP, que é o precursor da produção de serotonina e da sinalização de serotonina, hormônio do bem-estar, que vai estar alterado no momento em que existe uma alteração intestinal. Então, temos também a alteração nos sinalizadores, né, nos nossos neurotransmissores, e temos a questão da produção de GABA também alterada no momento em que nós temos essa alteração, essa disbiose instalada. Alguns micro-organismos já estão relacionados com a produção de determinados neurotransmissores. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Escherichia relacionada com noradrenalina, dopamina e serotonina. Temos os streptococcus também relacionados com histamina, serotonina e dopamina. Então, mostrando que existe esta influência e conforme estiver a composição desta microbiota, se nós tivermos aumento de algum desses micro-organismos, nós vamos ter produção em níveis diferentes destes neurotransmissores. No momento em que existe um consumo inadequado, exagerado de gordura, glicose e frutose, e aqui, gente, vamos lembrar que frutose, nós estamos falando dos alimentos industrializados, né, não das frutas, gerando desbiose, desregulação nessa produção de ácidos graxos de cadeia curta e na produção hormonal, nós vamos ter um aumento de apetite e uma alteração no fluxo vagal. Tá? Mais um pesquisador que mostra que existe essa relação, né, do intestino com desordens de humor, como depressão e ansiedade, e nos pacientes que têm doenças funcionais do aparelho digestivo, como por exemplo a síndrome do intestino irritável, e nos pacientes com doença inflamatória intestinal, isso acaba se comprometendo mais ainda, né? E por muito tempo nós consideramos que as alterações de humor destes pacientes vinham
dos sintomas que eles tinham de dor, de desconforto, de dificuldade social, mas na verdade nós também temos a sinalização de neurotransmissores e a produção de hormônios alterada nesses pacientes em função do desequilíbrio intestinal. E também relacionado com a doença do espectro autista, que também tem sido alvo de muita pesquisa, porque a partir do momento que se melhora a saúde intestinal, esses pacientes diminuem muito os sintomas e ficam muito mais tranquilos. Tá? Aqui então nós temos a questão do intestino na produção do hormônio peptídeo YY, né? Então, a partir do momento que nós temos a presença da interleucina 22, que é uma citocina anti-inflamatória, nós vamos também ter esta produção melhorada, né, aumentada do peptídeo YY, que faz o controle da saciedade. Então, temos a relação de leptina, de grelina, de peptídeo YY, relacionados com produção lá no intestino, que vai estar atuando diretamente no comportamento alimentar, de compulsão, de preferências alimentares. Eu achei muito interessante também esse estudo que mostrou que existem algumas bactérias que exibem sequências de proteínas idênticas, com pelo menos 5 aminoácidos idênticos com peptídeos reguladores do apetite. Então, eu marquei aqui para vocês leptina, peptídeo YY, grelina e orexina, relacionadas principalmente com bactérias e micro-organismos patogênicos. E aí, então, a gente tem a composição dessa microbiota, né, alterando as respostas imunológicas e aí os efeitos lá no sistema nervoso central. Então, por exemplo, na presença de probióticos, existe uma interrupção, né, de fatores mediadores pró-inflamatórios que fazem disfunções de humor, como ansiedade e depressão. Então, eles já têm sido estudados e serão os psicobióticos, uma nova geração, né, de não drogas, mas de alternativas para o tratamento dessas disfunções. No momento em que nós temos a presença, por exemplo, de Escherichia coli, nós vamos ter então uma disfunção alimentar. Então, a Escherichia coli, uma bactéria patogênica que causa infecções, que aumenta, né, os anticorpos e que vai causar uma diferença, uma desordem nesse comportamento alimentar também. Aqui, então, continuando essa justificativa, né, no momento em que a gente tem a presença desses compostos derivados da microbiota intestinal, né, como os ácidos graxos de cadeia curta, os metabólitos do triptofano, nós vamos ter uma ação lá do intestino no sistema nervoso central, agindo também neste comportamento. E esse slide, que eu não consegui achar uma foto com resolução melhor para trazer para vocês, porque ele explica bem todas essas relações, então, de leptina, grelina, peptídeo YY, no momento em que existe esse desequilíbrio intestinal, agindo positivamente ou negativamente no apetite e na saciedade. Então, nós vimos até agora que existe, né, uma relação da microbiota intestinal com a questão de comportamento. Os pacientes ansiosos, indivíduos ansiosos, eles comem mais ou menos? Será que se nós pensarmos também nesse paciente que tem distúrbios alimentares, a partir da visão de tratamento de intestino, nós podemos ter um resultado bom nesse tratamento? Outra situação que é bem nova, gente, e que eu acho muito interessante,
é o comportamento alimentar, as preferências alimentares do indivíduo controladas pelas bactérias, pelos micro-organismos que estão presentes lá no intestino. Então parece que um intestino que tem uma prevalência maior de proteobactérias faz com que, né, através de mecanismos neste eixo cérebro-intestino que ainda não estão muito elucidados, faz com que esse indivíduo tenha maior preferência por o alimento rico em proteína. Já o indivíduo que consome mais açúcar, que tem mais avidez por carboidratos, parece ter uma maior quantidade de fungos na sua microbiota intestinal e que esta afinidade, né, do fungo pelo açúcar acaba influenciando o consumo alimentar desses indivíduos. Isso é algo que me desperta muito interesse e que tem que ser muito mais pesquisado para que seja uma afirmativa, mas já existem trabalhos pesquisando isso. Então, gente, o que acontece, né, e claro que cada um puxa a brasa pro seu assado, né, e eu gosto muito de microbiota, é que parece que essa microbiota ela vai agir, né, como um controlador lá do marionete, que somos nós, em várias situações que estão relacionadas com o nosso comportamento alimentar. Então, eles vão estar envolvidos lá no sistema opioide canabinoide, que foi muito bem abordado pela palestrante anterior, a Luciane. Ele vai estar envolvido na questão de consumo alimentar, comportamento alimentar, compulsão, preferências. Vai estar envolvido nas questões de humor, então já falamos de depressão, de ansiedade, e vai também estar envolvido lá na questão de neurotransmissores através do sistema vagal, né? Então, eu tenho aumento de dopamina e serotonina, também controlado pela composição de microbiota intestinal, e os receptores também relacionados com essa composição. Bom, sabendo disso, né, o que a gente pode fazer quanto nutricionistas para conseguir melhorar o resultado em comportamento alimentar através dessa modulação de intestino, de saúde intestinal. Então a gente tem aqui uma receita, né, receita do fracasso, que é o consumo de alimentos que vão fazer com que a gente tenha uma agressão nesse nosso intestino, que vão modular negativamente essa microbiota intestinal, aumentando micro-organismos patógenos. E temos a receita do sucesso, que é uma alimentação com gorduras de boa qualidade, proteínas, carboidratos integrais, né, complexos, uma alimentação saudável, modulando de uma maneira saudável essa microbiota intestinal. A partir do momento que a escolha é utilizar a alimentação que não é saudável, né, nós vamos ter produção de trimetilamina e ácidos graxos, ácidos biliares secundários, que vão influenciar também o metabolismo, por exemplo, dos lipídios, né, e com isso ter uma maior influência na questão de metabolismo. Bom, a partir do momento que nós sabemos disso, quais são as intervenções que nós podemos fazer? Então, a nutrição funcional, ela propõe o protocolo 6Rs, que vai estimular que o paciente remova alimentos que possam conter patógenos. Então, aqui eu vou avaliar
onde esse paciente come, a questão de higiene, armazenamento, como ele vai lidar com as escolhas dos alimentos e as escolhas dos locais onde ele se alimenta, o uso de produtos que façam com que ele fique contaminado por xenobióticos, e aqui entram então os agrotóxicos, metais pesados de panelas, contaminantes de embalagens e alérgenos alimentares, que também é algo que deve ser avaliado, qual é a sensibilidade alimentar desse paciente. Nós vamos recolocar ácido clorídrico e enzimas digestivas, e eu concordo com a Luciane quando ela diz que a gente precisa tratar o indivíduo e a nossa ferramenta de trabalho é o alimento. Então, como que eu vou repor isso sem ser em cápsulas, né? As enzimas digestivas nos alimentos que nós já sabemos, mamão e abacaxi, bromelina e papaina, e o ácido clorídrico ele vai ser estimulado com o consumo de alimentos ácidos, como o limão, por exemplo, e o gengibre é um ótimo estimulante de produção de ácido clorídrico. Uma parte do tratamento da disbiose é representada pela suplementação ou consumo de pré e probióticos. E aqui eu chamo muito a atenção de vocês, porque o que está acontecendo atualmente é que, claro, a indústria entendeu que microbiota é um negócio interessante, está se falando muito a respeito. E aí eles trazem para os profissionais as soluções, né? Então, para a obesidade é Lactobacillus gasseri, para candidíase é raminosos e assim por diante. E eles vão dando as fórmulas prontas. E o que a gente vê é que, na verdade, o que favorece a saúde intestinal é a diversidade microbiana. Então, não adianta eu prescrever uma cepa de probiótico querendo um resultado, porque isso não vai acontecer. E esse resultado, então, ele vem a partir de todo este programa, que é retirar os agressores desse intestino e colocar os alimentos que favorecem a multiplicação dos micro-organismos que são interessantes para o nosso organismo, né? Reparar a mucosa com uma dieta não irritativa, então aqui a gente vai avaliar o consumo de frituras, de açúcar, de cafeína. Não preciso retirar, mas fazer um equilíbrio no consumo desses alimentos. Nutrientes e fitoquímicos para o reparo da mucosa, então a gente vai usar alimentos com ação anti-inflamatória, como por exemplo linhaça, gengibre, cúrcuma, canela, e antioxidantes também através da alimentação. Vamos reequilibrar. Essa microbiota, ela é dinâmica, digamos assim, ela vai variando conforme as exposições que nós temos ao longo da vida. Então, pós-consumo de quantidade alta de álcool, pós-viagens, pós-tratamentos medicamentosos, é sempre importante fazer esse reequilíbrio através de todo esse processo de programa, que antes ele era chamado de 4 R's, esses 2 R's entraram depois. E reavaliar através dos sinais, sintomas e exames como está a absorção de nutrientes, como está a disposição desse paciente, como o sistema imunológico está nos respondendo. E aí, então, os probióticos parecem ter uma ação importante na saúde psicológica dos pacientes, né? Claro, mas eles não devem ser utilizados exclusivamente. Então, aqui, por exemplo, nesse estudo, se utilizaram 7 cepas de probióticos, e observem que se usa uma variedade de Lactobacillus, Bifidobacterium e Streptococcus para que também a gente consiga aumentar essa diversidade microbiana. E os resultados foram animadores, então, nessa microbiota. Por outro lado, nós temos também a ação dos prebióticos. Então, esse estudo ele avaliou plantas e cogumelos, né, na ação positiva do eixo cérebro-intestino, então, na questão de produção de neurotransmissores. E aqui, então, a gente tem
a questão também relacionada à sensibilidade à leptina, não só à produção. O que nós temos então em um futuro breve, que já está sendo realizado aqui em Porto Alegre, né? Transplante fecal de doadores saudáveis para tratamento de algumas doenças. Então, através dessa microbiota saudável de pacientes que não têm nenhuma doença, faz-se esse transplante. Por que o transplante? Porque quando a gente prescreve uma fórmula de probióticos, por exemplo, digamos que seja uma fórmula super power, né? A gente consegue usar 100 bilhões de unidades formadoras de colônia. Quando eu tenho um transplante fecal, nós temos 3 trilhões de unidades formadoras de colônia sendo transplantados para esse intestino. Então a resposta parece ser melhor e mais rápida. Temos também vindo nos próximos anos o sequenciamento genético de microbiota intestinal, para que a gente consiga avaliar como está a composição dessa microbiota e fazer ligações com patologias de comportamentos, sinais e sintomas. E os psicobióticos, que cabem bem, né, para essa aula, que são os probióticos que têm uma ação mais efetiva na questão de comportamento, certo? Então, como combinado, esta é a 3ª edição do curso de capacitação em nutrição na saúde intestinal e da microbiota. São 80 horas de curso. Essa edição começa no dia 29 de setembro e o curso ele propõe uma aula teórica mesclada à prática, com aulas de gastronomia funcional, com discussão de casos clínicos e as aplicações do conhecimento da saúde intestinal em diversas situações de saúde, que é o que nós vamos sortear agora, uma inscrição para esse curso. Todos já colocaram seus cupons na urna? E deixo aqui novamente o meu agradecimento pela atenção de vocês e pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto tanto. Obrigada. Acho que tu vai fazer um sorteio.